gênero que tem uma projeção feminina, né, significativa, né? E eu nem acho que é assim, que machista é o choro. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que é um universo que nasceu numa época, assim, eu nunca pensei sobre isso. Eu conheço pessoas que transitam lindamente no universo do choro, são mulheres e musicistas maravilhosas, mas não é um número significativo. Então eu entendo que isso é uma espécie de homenagem a elas, assim. Acho bonito. E eu vim de bonita fazer esse papel, assim, de fazer um repertório inteiro de choro, do universo do choro, cantando. Despertar no meu coração a saudade do primeiro amor. Acho muito importante que uma cidade com a tradição musical de Campinas tenha um evento anual, né, dirigido a essa música, que cada vez mais é reconhecida como uma expressão assim, de grande importância na cultura brasileira. Essas ideias são super bem-vindas e eu acho que é muito bom que tenha isso. Mas eu acho que vocês podem, talvez, assim, em vez de fazer 30 ideias diferentes, sei lá, focar, por exemplo, rolou um clima, uma ideia super legal na introdução que vocês fizeram aí, esse clima ser levado, eu acho que dá uma perna, super bom. E aí, nunca mais. Tudo bem. Eu tive essa experiência desde o início da minha carreira de músico, né, que começou em 77, eu sempre tive contato com a Luciana, que foi minha colega na primeira formação de choro que eu toquei. Ela já tinha uma mulher tocando, né? E eu tive contato com outras instrumentistas de choro, com a Carolina Cardoso de Menezes. E eu acho que cada vez mais a gente tem mulheres tocando muito bem choro, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? A gente tem grandes instrumentistas. Muito boas, bonitas, quantas coisas geniais a gente deixou de ouvir ao longo de tantos anos, né? Uma sociedade que restringia, né, a profissionalização da mulher como instrumentista, como compositora. Né? A gente fica pensando em quanta coisa boa a gente deixou de ouvir. Né? Não só no Brasil, isso na verdade, né? No mundo inteiro, séculos. Né? Cuidado quando vocês têm essas cocheias, tem que estar juntinho. Então, tocando com esse cuidado, bonito que vocês tocaram, tudo juntinho, mas fazendo um fundo para o que vai rolar aqui. Então, tem essa coisa do plano, né? As mulheres estão presentes sempre, em qualquer lugar, né? Em todo lugar. Então a gente estava falando dessa coisa da Chiquinha Gonzaga, que é a grande rainha do choro, das mães, né? das criadoras, das pioneiras, né? E a importância da Chiquinha transcende a sua importância no choro, né? Foi uma mulher feminista muito antes da hora, foi abolicionista, foi guerreira, foi, né, a criadora da primeira Sociedade Brasileira de Direitos Autorais, uma batalhadora em várias frentes, né, uma belíssima compositora, e que peitou, desafiou, a gente não imagina a dificuldade que foi para ela. Hoje ainda tem tantos preconceitos, tantos tipos, imagina no século XIX. Né? Aula aberta, na realidade, é uma conversa, né? Um bate-papo. Não quero ensinar ninguém a fazer nada, não vou acabar ensinando o pessoal a fazer besteira. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas com as quais eu tenho convivido e mais recentemente estudado mais a fundo,
e que eu acho interessante, né? Eu espero que seja interessante para vocês também. Não, a gente já sabia, por uma questão de estar ligado a esse tipo de música, a gente já conhecia a Carolina Cardoso de Menezes, ali na peça, a Chiquinha Gonzaga nem se fala, né? O Brasil inteiro, pelo menos já ouviu falar, né? A Luciana, companheira nossa de trabalho, enfim, né? E agora também muitas alunas que passam lá na escola, em projetos onde a gente trabalha, que a gente vê, já estão escrevendo arranjo, compondo, dentro do estilo, investigando, pesquisando, chafurdando e mergulhando no material tradicional. Isso é fundamental para poder escrever quando quiser inovar, que é importante inovar, é importante trazer novidade, poder fazer isso com propriedade e não gratuitamente. O perigo é esse, se a pessoa não se embrenha na tradição, né? Uma levada mais marcada, mais como se fosse quase uma levada de stride piano, ou seja, grave, acorde na região média, baixo no grave, e vai dando um molho entre as duas mãos. As mulheres sempre estiveram presentes no show. De repente, se elas não estavam como compositoras, como inspiradoras, né? A gente há alguns anos atrás, a gente gravou várias músicas desse período da Chiquinha, né? Compositores nascidos antes de 1970. E o título das músicas, geralmente eram polcas, eles chamavam de polcas, não se chamavam de choro, ou das valsas, eram todas de mulher. Era Isabelita, Margarida, Zinho, né? Tinha uma quadrilha do Calado, que são 5 movimentos, são as 5 deusas. Né? Então as mulheres sempre tiveram presentes, ou como compositoras, ou como instrumentistas, ou como musas inspiradoras também, né? Sem nenhum, não sei porque as femininas se amam, a gente ama as mulheres, né? Isso é normal, ainda bem. Hoje no Rio, assim, nas rodas de choro que eu costumo ir, sempre tem pelo menos 1, 2, 3 mulheres, flauta, pandeiro, violão um pouco menos, mas tem também. É um ambiente um pouco mais masculino, sim, mas eu não sinto assim que haja assim pelo menos eu não sinto, né? Mas eu posso dizer que tem colegas, mulheres que reclamam um pouco. Eu não sei se é por causa do meu instrumento, porque para eu ir para uma roda tocar, rola um certo problema, porque eu tenho que levar um teclado, né? Então, às vezes, não tem espaço e tal. Então, eu não acho que não seja só eu, vários pianistas também sofrem desse mesmo problema. Então, o que eu acho que está acontecendo, no Rio pelo menos, eu acho que os pianistas estão se voltando para o acordeon, para a sanfona, e tem muita gente que está aprendendo a tocar sanfona também por questões de mercado de trabalho.
uma pessoa cantar, ouvir o que ela está fazendo, experimentar isso para você, brincando, não fazendo um show, brincando, e ver o que isso acontece, e ver o que acontece com você quando você tenta fazer aquilo. O que a gente quer falar então? Como é que a gente faz para falar melhor no instrumento, articular melhor? O que a gente quer articular melhor? O que a gente está ouvindo para fazer isso melhor? História, né? A gente tem essa figura emblemática que é a Chiquinha Gonzaga, né? Que além de compositora, arranjadora, foi uma pioneira em vários aspectos. Foi uma das primeiras mulheres a se separar. Na época não tinha divórcio, né? As pessoas se separavam, né? E isso era um motivo para você ficar muito mal falada pela sociedade. Mais complicado ainda, se separar porque queria ser musicista, né? Deveria ter em todas as universidades encontros assim, focados em um determinado gênero musical. Podia ser encontro de choro, encontro de bossa nova, encontro de samba, encontro de frevo. O choro é isso, é uma música de atenção e de diálogo. Um bom choro é aquele onde está acontecendo um bom diálogo, e o assunto melódico das músicas que tem material para cantar, que tem letra, não é um material muito grande, porque é um gênero fundamentalmente instrumental, mas o que tem traz para o cantor essa possibilidade de fazer muitas notinhas, muitos intervalos, assim, que eu gosto. E aqui a gente poder estar tocando para a cidade, para o povo da cidade. Isso é de uma importância muito grande, para esse povo poder usar esse material tão rico da nossa cultura, que é a nossa música, em especial o choro aqui no nosso caso, para conhecer melhor a si próprio, né? Suas raízes, sua história. surgida aqui no Brasil no século XIX, que congrega valores de várias culturas, né? De todas as culturas que formaram o nosso povo, né? De todas as etnias que formaram o nosso povo. Então tem o formato, a quadratura da dança de salão europeia, das polcas, das valsas, das mazurcas. Tem a batucada africana, os cantos africanos, né, que vieram para a gente pelos ritos dos cultos afro-brasileiros, religiosos, né, do candomblé. Aqui é nosso motor, gente. Aqui
que vai dar a pressão da levada, né? Tem um pouco da melancolia do indígena, dos cantos indígenas, daquele carinho, né, da mãe indígena, né, que o Darcy Ribeiro fala, da mãe de todos nós, a Índia brasileira. Olha esse instrumento maravilhoso aqui. Talvez o primeiro instrumento. Já tinha flauta antes desse ser humano, já tinha flauta, sabia? Já tinha bambu, já tinha os passarinhos que ficavam ali, já tinha o vento que soprava. Representa musicalmente essa nossa mistura, né? E não é à toa que é uma música que já existe há mais de 150 anos e que está em constante desenvolvimento, está sempre na vanguarda da música instrumental, né? Sempre formando os mais importantes músicos populares no Brasil, né? É muito difícil você destacar um grande músico popular brasileiro que não tenha uma passagem por essa escola, né, do choro. De câmara, ao mesmo tempo que tem um alto grau de improvisação, de informalidade, vamos dizer assim, de coisas que não estavam previstas. Então, é uma música basicamente coletiva, né? Claro que tem os grandes solistas, tem músicos excepcionais e tal, e as individualidades também afloram, mas na essência mesmo, o choro é uma música coletiva, é uma música de estar junto, de tocar junto. Todo momento de encontro, como esse que a gente está vivenciando aqui em Campinas, na Unicamp, é uma oportunidade da gente trocar essas experiências, né, que sempre foram passadas de geração em geração. A gente aprendeu muito convivendo com os velhos mestres de quem a gente falou aqui, né? Eu tive a oportunidade de falar do Radamés em Atri, dos meus professores de violão, do Dino, do Meira, que faziam parte do regional do Benedito Lacerda, do regional do Canhoto. E agora, né, a gente passa um pouco do que a gente viveu com eles para a garotada que está interessada nessa música. O choro é um gênero de tradição oral, então nem sempre o que nós encontramos nas partituras é o modo que pode ser tocado. Então foi muito importante ter aulas com quem participou da história do choro. A gente hoje estava conversando que antigamente a gente fazia uns festivais, participava dos festivais parecidos assim, e muitas vezes a gente tinha que formar os grupos, os regionais, né? E aqui, por exemplo, a gente já chegou que já tinham vários regionais prontos, já pessoal que já toca. Acho que isso é resultado já de uma procura do pessoal mais novo de estar na roda, de montar grupo para trabalhar repertório. Fazer esse encontro, essa coletividade render uma música muito viva, muito expressiva, muito bonita. Acho que essa foi a ideia da semana e eu acho que foi muito bem sucedido. Eu acho que tem tudo aí para dar muitos frutos aí ao longo desse próximo ano. Quem sabe a gente se encontra aí ano que vem novamente. Eu acho que vai vir muita coisa boa das sementes que foram plantadas aí ao longo dessa semana. A rapaziada gosta muito, né, desses encontros. Você vê que as pessoas às vezes precisam disso mesmo. Você fala uma coisa, as pessoas, né, às vezes era o que estava faltando para aquela menina, para aquele menino, né, para aquele rapaz ou para aquela moça, aquela luz, sabe, acender para ele. E é legal isso, a gente poder levar essa oportunidade, né?
Faz parte da nossa formação como músicos de choro especificamente, pegar o que os antigos fizeram, aprender com eles, imitar eles tocando, mas também a gente tem que andar para frente, né? Então isso a gente vê o pessoal com muita vontade, muita perspicácia, entendendo as sugestões que a gente tem dado, né, para melhorar o desempenho, a interpretação, o acompanhamento. Foi muito bom a história das mesas também, das mesas de debate, das aulas abertas, que a gente pôde mostrar um pouquinho do trabalho de pesquisa que a gente faz em paralelo assim, com o nosso trabalho como intérprete, né? E acho que isso vai render bastante fruto aí para o futuro. Espero que isso tenha longa vida aí, o encontro. Já tem vários regionais no interior de São Paulo formados já com uma cultura de música popular, de choro, de samba, e um nível bastante alto, assim, que realmente deixa a gente muito feliz, porque a gente percebe que essa informação está circulando e os frutos estão de fato chegando. Acho que é um dos tesouros da cultura brasileira, que tem vários tesouros, muitas vezes escondidos de propósito, né, que não querem ser mostrados. Por exemplo, o choro não está na televisão, não está no rádio, mas ele existe já há 150 anos e pelo jeito vai continuar existindo, porque ele continua se renovando. É uma linguagem que diz, a rapaziada se identifica e toca, e gosta, e dança, e aprecia, né? O Villa-Lobos, alguns anos atrás, disse que o Nazaré é o melhor tradutor da alma brasileira, né? E o Nazaré é um dos pais do choro, Ernesto Nazaré, né? Nós estamos aí trabalhando já há alguns anos, levando para os encontros, para as oficinas, muita informação boa de gente que fez essa música com um coração enorme, né? E eu acho que o resultado está aí. A gente está colhendo aí já várias gerações de jovens aí tocando bem, e eu acho que aqui na Unicamp está sendo uma experiência muito bonita. Isso, os músicos, os compositores são poetas que traduzem o nosso jeito de ser, nossa alma, nosso jeito de ser feliz, de ser triste, de ser amoroso, de ser... Enfim, e o choro, então, ele traduz a alma brasileira, é uma das traduções da alma brasileira. E por isso ele permanece forte, mesmo boicotado pela cultura do mercado, pela cultura de massa, pela cultura imposta, né, que quer vender aquelas coisas, né? O choro, ele não é descartável, é uma linguagem que é profunda. Dentro da sua simplicidade de forma, ele é muito rico, é muito profundo. E musicalmente é uma música muito complexa, muito elaborada, ele é rico, melódica, harmônica e ritmicamente, né? Então ele satisfaz para quem toca. Eu adoro tocar choro, o choro me realiza, musicalmente é gostoso, ele desafia, e ele permite que você diga as coisas que estão lá dentro de você, né? Aí eu só tocava música peruana, latino-americana, mas eu vim aqui ao Brasil, eu escutei o chorinho
O Yakov do bandolim, especificamente, eu adorei, mas eu achava muito difícil conseguir isso. O meu instrumento é o bandolim. Me fez rever o jeito de tocar o bandolim. É uma maneira nova, uma visão nova, é uma adornação, é tudo uma forma nova de tocar, que antes eu não tinha. Tem uma coisa bonita, que é essa coisa da confraternização, da roda, né? A cultura brasileira tem essa coisa bonita das rodas. Acho que na escola brasileira é roda. É a roda de ciranda, é a roda do choro, é a roda da capoeira, é a roda do samba, onde o mestre brinca, toca com o aluno, respeitando e estimulando, né? Então a cultura brasileira, embora sempre desprezado pelas classes dominantes, pela elite econômica dominante, que sempre fica olhando para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, né, em vez de perceber a riqueza que tem aqui, a cultura popular brasileira agora que está chegando na universidade, né, e enfrentando fortes preconceitos, né, o violão chegou há pouco tempo, a viola, a caipira chegou há pouco tempo, né, está chegando, então a música popular está chegando, a cultura popular está chegando devagarzinho na universidade. Quando você trabalha, viaja, volta, você precisa ir descansar, refrescar a cabeça, refazer as coisas, e é no choro que a gente encontra de novo a nossa raiz de descanso, né? É o lugar que a gente tem certeza da nossa identidade, da nossa origem, das nossas famílias,